E aí, futequeiro, hoje continuando a série Chuteiras Abertas da América Latina, que inclusive vamos deixar aí os outros links na descrição. Falaremos do grupo do Grêmio, que para muitos tem o grupo da morte, principalmente agora que se definiu que o Palmeiras vai pegar o River Plate e não mais a Universidade de Chile, o que facilita na teoria um pouco as coisas. E o grupo do Grêmio ainda para os brasileiros é o grupo mais difícil. E vamos falar hoje um pouquinho desses adversários, seguindo aí a métrica de que vocês já estão acostumados nos últimos vídeos. Começaremos pelo time mais forte desse grupo, São Lourenço, no caso, porque há 2 anos foi campeão da Libertadores, não poderia ser diferente. Apesar de o ano passado ter sido eliminado no grupo que continha o Corinthians e o São Paulo, o time complicou muito os jogos brasileiros, fez 2 duríssimos jogos na ida e volta contra São Paulo e Corinthians, e acabou não se classificando ali na última rodada. Então, o Grêmio tem que tomar cuidado. O São Lourenço que vem com mudança de técnico, já que o Edgardo Balsa, que foi campeão da Libertadores lá... E foi campeão da Libertadores também com a LDU, que também está nesse time. Exatamente. Edgardo Balsa está no São Paulo, como bem se sabe, inclusive é outro link que a gente deixa na descrição. O que esperar de Edgardo Balsa no São Paulo a gente já fez faz tempo, se você não viu, assista. São Lourenço, por lugar do Balsa, contratou Pablo Guede. Pablo Guede é um jovem técnico, 41 anos só. Ele começou a carreira em 2013 pelo Nueva Chicago, um time bem pequeno da Argentina. E logo em seguida ele foi para o Chile dirigir o modesto Palestino. E lá no Palestino, em 2014, ele foi campeão do Apertura. Em 2015 ele foi vice-campeão da Copa do Chile, ou seja, ele fez um trabalho muito bom lá, o que impressionou os dirigentes do São Lourenço, que o contrataram para substituir um técnico ídolo, que era o Balsa, que deu o seu primeiro título de Libertadores na história do São Lourenço, né? E além disso tem alguns destaques, né, Diego, que foram campeões da Libertadores. Sim, jogadores bastante conhecidos que foram destaques na Libertadores em que o São Lourenço foi campeão, e também nessa última. O Ortigosa é um deles, jogador que inclusive foi pleiteado pelo São Paulo, foi a primeira indicação do Edgardo Balsa assim que chegou no São Paulo. O Ortigosa, que é um volante já experiente, de 31 anos, paraguaio, e um jogador bastante firme nas jogadas, né? Bastante viril. Mas que tem qualidade para sair jogando. Exato, tem bom passe, também chuta bem de fora da área e é um ídolo no São Lourenço. 7ª temporada ele tá indo. 7ª temporada dele pelo clube argentino. Outro jogador que vale ser mencionado é o Cauterucci, um atacante trombador, camisa 9. Acho que as pessoas se lembram dele no Mundial Interclubes contra o Real Madrid, na própria Libertadores, e que apesar de ser esse centroavante trombador, fez um golaço contra o São Paulo no jogo lá na Argentina, na fase de grupos. Humilhando o Tolói. Humilhando o Tolói, chapéu no Tolói, foi um baita de um gol. Esses são 2 jogadores que valem destacar. E são 2 estrangeiros, né? Como você bem disse, o Ortigosa é paraguaio e o Cauterucci é uruguaio, né? E o São Lourenço tem alguns argentinos de destaque, principalmente para mim o melhor deles é o Sebastián Blanco, meia de 27 anos, que ficou muito conhecido aqui no Brasil por uma negociação entre o próprio São Lourenço e o Corinthians. Né? O Corinthians ofereceu fez mais de uma proposta para o São Lourenço, que acabou não aceitando. Ele permanece na Argentina, pelo menos por enquanto. O Blanco chegou a jogar contra o Corinthians na Libertadores passada. Exatamente, e o Blanco botou o Romagnoli no banco, né, para ficar o trocadilho, e inclusive Romagnoli, que foi uma das peças importantíssimas no título de 2014 do São Lourenço. É um cara que é rodado, tem experiência europeia, jogou 4 anos e meio pelo Metalist da Ucrânia, depois jogou 6 meses pelo West Bromwich, que aí ele não foi tão bem, mas voltou muito bem para a América do Sul. Um cara novo, né, 27 anos só, meia baixinho, incomoda, faz o box to box. Ali é um cara que... Box to box. Pra quem não sabe, repetindo, é aquela função do meio do campista, aquele cara que busca jogar desde o campo de defesa e faz a transição pro ataque, ou seja, é um cara meia bem interessante, assim. Sim, e tem o Buffarini também, outro ótimo jogador do São Lourenço, outro jogador pretendido pelo São Paulo, até tá nessa indefinição. O Buffarini renovou o contrato com o São Lourenço, mas o São Paulo ainda tenta alguma coisa, né? A imprensa argentina fala numa possibilidade
possibilidade de o Buffarini sair, mesmo assim, mesmo com o contrato renovado com o São Lourenço, então está nessa indefinição. Ele que é um lateral direito, mas que recentemente tem jogado como um meia pela direita, né, mais avançado, é um jogador de muita qualidade, tem rápido, chuta bem no gol, muito bom jogador. Também outro destaque do São Lourenço. O segundo time é a LDU, que também é um time tradicionalíssimo, perigoso, joga numa altitude que preocupa, porque se os jogadores não precisam levar balão de oxigênio nem Viagra, a bola corre muito, né? Eles fazem muitos gols de fora da área lá, a bola anda muito, então o Marcelo Groi tem que ficar bem atento, mas é um excelente goleiro, vai sair bem. A LDU tem alguns destaques bem legais, mas o principal para mim é o treinador, que é o Cláudio Borg, que para quem não conhece é um treinador muito vitorioso na América do Sul. Ele treinou, para quem não se lembra, o Chile, antes do Jorge Sampaoli assumir. Ele treinou o Chile desde o início de 2011 até o final de 2012. Foram 2 anos pela seleção chilena, que ele chegou por ter ido muito bem no Colo-Colo. Ele treinou o time por algumas temporadas e foi campeão 4 vezes. Nacional, né? Lá tem o Apertura e o Clausura, então nesses intervalos ele foi campeão 4 vezes nacional pelo Colo-Colo, se tornou um ídolo da torcida, foi muito bem lá, até chegar à seleção chilena. Antes disso, na primeira passagem dele pelo Argentino Juniors, ele já havia sido campeão argentino também. Ele também teve uma passagem breve pelo Boca Juniors em 2010 por 6 meses e estava parado desde 2014, quando voltou a treinar o Argentino Juniors, mas ele não foi tão bem. E estava parado desde então. A LDU foi buscar um técnico experiente, tem tudo aí para arrumar o time. É um nome forte. É um nome bem forte. E tem alguns outros destaques no campo também. Tem, o principal deles, Carlos Tenório, o torcedor vascaíno se lembra muito bem dele, inclusive nesse especial que a gente está fazendo, a gente encontra vários jogadores que passaram pelo futebol brasileiro, ele é um deles, passou pelo Vasco entre 2012 e 2013, em 48 jogos fez 14 gols, não foi tão bem, né? Mas perdia muito gol, mas era aquele centroavante bem forte, sim, jogou na seleção equatoriana e é um nome bastante conhecido. Ele fez uma campanha muito boa pelo Bolívar em 2014. Exatamente, ele estava no time titular, inclusive o Bolívar foi eliminado pelo São Lourenço, que foi o campeão daquele ano. Ele fez parte desse time do Bolívar com uma campanha bastante elogiável. Ele chegou, é bom se dizer que ele chegou na LDU agora, porque a LDU, igual o futebol brasileiro, o calendário inicia no início do ano, né? Diferentemente de outros países, como o próprio Chile. Então, ele ainda não estreou, ele é um reforço para essa temporada, para a Libertadores. Então, ele tem 36 anos, já tá veteranão. É um cara que para se ficar de olho, né? Tem outro também conhecido, né? Tem outro jogador conhecido pelo torcedor brasileiro, Diego Morales, um meio-campista argentino. 29 anos, fez 11 gols na última temporada e é conhecido pelo brasileiro porque ele atuou no Náutico em 2013. Não foi muito bem, fez poucas partidas, mas o torcedor do Náutico e o torcedor que acompanha mais o futebol brasileiro com certeza se lembra dele. Pois é, e o último destaque da LDU é José Cevallos, mas não se engane, não é aquele Cevallos que pegou os pênaltis do Fluminense e deu o título da Libertadores para a LDU em 2008. Exato. O cara ficava correndo de lado pro outro no gol. Goleiro histórico da seleção equatoriana. Não é esse, é o filho dele. Inclusive, o filho dele joga na LDU justamente por causa do pai. O filho dele jogava em Guayaquil, num time pequeno, um time menor, e quando o pai foi vendido do Barcelona de Guayaquil para a LDU, o filho dele, que ainda na época era muito menino, o acompanhou e começou a jogar nas categorias de base da LDU e foi lançado muito jovem, com 16 anos, há bastante tempo, é uma promessa do futebol equatoriano. Chegou inclusive a ser emprestado para a Juventus em 2012, com opção de compra no final do ano. Ele jogou pouco lá, fez 12 jogos só, a Juventus não exerceu essa compra, ele voltou para a LDU, onde faz boas temporadas, vai melhorando a cada ano, só tem 21 anos, e mesmo jogando no meio de campo, fez 12 gols na temporada passada, que é um bom número, e enfim, continua sendo uma grande promessa do futebol equatoriano que a gente fica de olho só por ser filho. De quem é, e já é uma outra curiosidade. Já é uma notícia bem legal. E o último time é o Toluca do México, que é o menos badalado, mas não por isso o menos forte
porque é um time que já está em meio de temporada, diferentemente da Argentina, do Brasil e do Equador. No México a temporada se inicia no meio do ano, então ele já vem aí a todo vapor para essa competição. Tem essa vantagem. Tem a desvantagem de ter montado um time para essa temporada. Os principais destaques que a gente vai falar foram contratados para essa temporada. E ele se classificou para a Libertadores por ser o segundo melhor mexicano dos que não se classificaram para a Copa dos Campeões da CONCACAF, que é a principal competição que os clubes mexicanos disputam, que inclusive é a competição que dá vaga para o Mundial de Clubes. E aí você pode até ver aquela discussão, né, porque não faz sentido nenhum os clubes mexicanos disputarem a Libertadores. Faz sentido técnico, porque eles aumentam o nível técnico da competição, mas geográfico nenhum, e só por isso eu discordo absolutamente da participação dos mexicanos, até porque se eles forem campeões da Libertadores, eles não podem disputar o Mundial. O que é uma sacanagem com o time, algo que bagunça a final, né? Porque o outro time já vai estar garantido na Libertadores. Os clubes mexicanos só estão na Libertadores por questões políticas, isso é para deixar claro, a Conmebol precisa rever isso, mas a gente conhece muito bem como é que funciona. Mas para falar do time, eles têm uns destaques bem legais, principalmente no ataque, né? Exatamente, Rodolfo. Destaques no ataque: Fernando Uribe, atacante colombiano de 28 anos, que chegou no clube no meio do ano passado. Ele estava no Millonarios, mas é um jogador que teve um grande momento na carreira. Em 2010, pelo Once Caldas, ele se destacou bastante a ponto de ser vendido por 7 milhões e meio de euros para o Chievo Verona, time italiano. Lá ele não foi bem. Lá ele não foi bem, mas agora ele está num grande momento, fez 12 gols no segundo semestre, né, em 6 meses, e inclusive ele foi pretendido na janela pelo Porto, né? Ele se destacou esse ponto e tem feito uma grande dupla de ataque com um argentino que é o Henrique Triverio, jogador de 27 anos, que marcou 15 gols na temporada, ou seja, os dois juntos têm 27 gols. É o grande destaque desse time. É um jogador argentino que jogou pelo União Santa Fé, né? Ele conseguiu o acesso do clube, um clube bem pequeno da Argentina, e nas 2 temporadas que ele passou por esse time argentino, ele não conseguiu nem de longe o número de gols que ele está fazendo agora. Em 6 meses só, que é um absurdo. Então assim, você vê que um jogador bom, às vezes um time melhor, ele se destaca muito mais. E é legal falar dessa dupla, que é um atacante, enquanto o atacante colombiano é canhoto, o argentino é destro. Então você tem ali pode ter uma grande troca de posições, um pode cair pela direita e puxar pelo meio para a esquerda e vice-versa. Tem uma variação. Eles se entendem muito bem no ataque, essa dupla promete. E outro destaque também bastante legal, conhecidíssimo do público brasileiro, é o Dario Bottinelli, que atuou por bastante tempo no Flamengo, atuou por uma temporada também pelo Curitiba, a torcida do Coxa se lembra. Ele não é mau jogador. Não é mau jogador, só que não correspondeu a todas as expectativas, porque as expectativas eram muito altas, eram de que ele fosse o novo Dario Conca. O pessoal compara também com o Montijo. Pois é, ele não tem esse potencial, ele é um cara mais cadenciado, um meio campista mais lento, mas não por isso ruim. E está fazendo uma boa temporada também, foi contratado no meio do ano pelo Toluca, junto à Universidade Católica do Chile, que é onde ele estava depois de ter deixado o Curitiba. Estava bem na Universidade Católica, continua bem no Toluca, é titular do time e é um grande destaque desse time. E por último, o destaque deles é o técnico José Cardoso, ex-jogador da seleção paraguaia, atuou por muitos anos, bom centroavante, fez mais de 80 jogos pela seleção, né? Isso. E ele está começando a carreira dele, ele começou treinando no Querétaro, no México, esse clube do Ronaldinho Gaúcho, depois voltou ao seu país para treinar o Gigante Olímpia e o Sportivo Luquenho, até chegar em 2013 no Toluca, que está lá desde então. Ele ainda não venceu nenhum título na carreira. O principal resultado dele foi justamente pelo Toluca, quando em 2014 ele chegou à final da Copa dos Campeões da CONCACAF, né? E ele é bem quisto lá, tanto que já está há bastante tempo como treinador, conhece bem a equipe. A gente tem que ficar de olho, porque é um jovem técnico, só tem 44 anos. E é sempre legal a gente ficar de olho em jovens técnicos. Então é isso. Se você gostou, comente aí, deixa o curtir também. Se você acha que o grupo do Grêmio realmente é o grupo da morte, assim, do Palmeiras, vamos passar. Deixe sua opinião, que é sempre legal, beleza? E até o próximo vídeo que a gente vai falar dos adversários do Corinthians. É isso aí, boa sorte ao Grêmio de Bolanhos, né? Muita expectativa para ver o Bolanhos jogar. Ansioso. Abraço, valeu.